Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 22 de julho de 2022, teremos 7 palpites. Vamos ter jogos ali na segundona austríaca, segundona da Alemanha, primeira da Dinamarca e também temos um jogão ali na primeirona austríaca. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, First Vienna e BW Linz. Jogo válido pela segundona austríaca, uma competição que está se iniciando para essa temporada 22-23, então todo mundo zerado e competição que tem uma média altíssima de gols. E duas equipes que em seus jogos preparatórios vem mantendo esse retrospecto, até porque o First Vienna, nos últimos 5 jogos da equipe, isso, jogos preparatórios, em todos eles tivemos jogos muito movimentados, tendo cada um no mínimo 3 gols ou mais. Já o BW Linz, nos seus últimos 5 jogos, também preparatórios, em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, também partidas todas movimentadas, mantendo a característica do austríaco segundona divisão. E todos os jogos, claro, com 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro e vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,63, já está uma cotação excelente para uma competição extremamente over. E a gente está falando de um First Vienna, que vem de uma terceirona austríaca, volta para a segundona aqui, já chega, acredito eu, com a força por ter feito uma terceira muito bem, mas pega um BW Linz, que há 2 temporadas vem batendo na trave, vem quase conseguindo o acesso à primeira divisão e é sempre uma equipe muito forte na segundona austríaca. Vem de um 10-1 em seu último jogo preparatório, um outro 7-0, então a equipe vem avassaladora, vem muito forte, mas pega uma equipe que vem da divisão inferior, que também pode dar muito trabalho. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Horn e Sturm Graz 2, outro jogo dessa segundona austríaca. Também temos as duas equipes zeradas iniciando a competição. E outro jogo, claro, para gols. Até porque o Horn, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Sturm Graz, nos últimos 5 confrontos, também que foram jogos preparatórios, em 4 oportunidades tivemos 3 gols ou mais no placar. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo retrospecto dos jogos preparatórios e da competição, o nosso palpite também é no mercado de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para um Horn, que está fazendo campanhas medianas, meio baixo de tabela nas últimas temporadas, mas que na pré-temporada vem muito bem, são 3 vitórias e 2 empates. Já o Sturm Graz, essa aqui é a equipe B deles, né? Porque a primeira equipe joga a primeira divisão e essa aqui estava também na terceira divisão da temporada passada, conseguiu acesso e também fez uma boa pré-temporada com 4 vitórias e apenas 1 derrota. Ou seja, são duas equipes que vêm com retrospecto muito grande de gols, joga numa competição que a média é altíssima e a gente tem cotações para esse início de competição muito interessantes. Por isso não tem como ficar fora. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Wolwarts e Rapid Viena 2, que também é o time B do Rapid Viena, também todo mundo zerado iniciando essa segundona austríaca. E outro jogo claramente para gols, até porque o Wolwarts nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 oportunidades tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Rapid Viena 2, nos últimos 5 confrontos também, todos os jogos da equipe sempre muito movimentados, todos eles com no mínimo 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 confrontos, em 2 oportunidades tivemos 3 gols ou mais no placar.
Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,69, uma cotação excelente para um Valworks que fez uma pré-temporada, vamos dizer, muito abaixo. Foram 5 jogos, foram 5 derrotas. Derrotas por 8-0, 6-0, 5-1. Alguma coisa tem com o Valworks, que na última temporada também oscilou muito, ficou muito perto da zona do rebaixamento, e essa pré-temporada já não foi tão boa. Vamos ver como que a equipe desempenha ao longo da competição, mas é uma equipe que vem para gols, claramente, até porque vem numa situação muito ruim. Vamos ver se mantém ou se muda ao decorrer da competição. Já o Rapid Viena, a gente não tem que falar, tanto a equipe A como a equipe B é uma equipe muito goleadora, faz e toma muitos gols. O Rapid Viena, até quando joga competições internacionais, isso a primeira equipe também costuma ter essa média muito alta de gols, e a equipe B não foge à regra, e isso fica muito evidente nos últimos jogos: 3-1, 2-1, 2-2, 4-1, 5-2. Então não tem outro palpite, até porque também quando olhamos para os confrontos, temos um 2-2 e um 5-2 entre Rapid Viena e Valworks. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para a Bundesliga 2, Darmstadt e Sandhausen. Jogão ali na segundona da Alemanha, que já está na sua segunda rodada, tendo o Sandhausen em sexto com 3 pontos, um jogo, uma vitória, e o Darmstadt em penúltimo, um jogo e uma derrota. Jogo de uma competição ótima para gols e de equipes que correspondem também muito bem. Até porque o Darmstadt nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Sandhausen nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, apenas um acabou 1-1. Em todos os outros, sempre jogos muito movimentados, de placares muito elásticos e com no mínimo 3 gols ou mais em cada um dos outros 4 confrontos, dos últimos 4 confrontos entre essas equipes. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,62, uma cotação muito boa para um Darmstadt, que começou perdendo para o Regensburg por 2-0 fora de casa, mas fez uma boa pré-temporada com muitos gols, e pega o Sandhausen, que já enfrentou o Bielefeld, que vem da Bundesliga 1, venceu dentro de casa por 2-1 e também fez uma boa pré-temporada com muitos gols, e não deve ser diferente para essa partida, até porque quando essas duas equipes se enfrentam, se prepara, é jogo para over e para ambas. Então, dica, fiquem atentos com ambas, porque todos os últimos 5 confrontos entre essas equipes deu ambas, e em 4 oportunidades a gente teve o over 2,5 até o over 3,5 e para frente. Ou seja, é um jogo que promete, é começo de competição, as equipes estão ali frescas, as equipes estão para jogo, então é um jogo que promete, então fiquem de olho no ambas, mas o nosso palpite para esse jogo vai ser mesmo no over e no mais de 2,5, com cotação na casa de 1,60 para Darmstadt e Sandhausen. Passando agora para outro jogo dessa Bundesliga 2, Düsseldorf e Paderborn. Jogo também de segunda rodada, que a gente tem o Paderborn, líder da competição, depois de uma vitória de 5-0 na estreia, e o Düsseldorf, quinto colocado, com 3 pontos, também venceu na estreia por 2-1. Outro jogo, claramente com mercado de gols, até porque o Düsseldorf, nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Paderborn, nos últimos 5 duelos da equipe, são 5 vitórias, tendo 3 dessas vitórias com 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram, também jogos muito movimentados, tendo 3 partidas das últimas 5 com 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,65, uma cotação muito boa para duas equipes que começaram avassaladora essa segundona da Bundesliga. Paderborn já meteu 5 só no segundo tempo do seu jogo, e o Düsseldorf conseguiu vencer ali magrinho por 2-1, mas são duas equipes que chegam como francas candidatas a tentar o acesso. O Paderborn foi rebaixado junto com o Düsseldorf há 2 temporadas atrás, então são duas equipes que claramente vão tentar voltar, já começaram muito bem a segundona. O Düsseldorf começou melhor por ter vencido fora de casa, mas esse placar elástico do Paderborn contra o Krausul por 5-0 também é muito expressivo e mostra a força
força, tanto do mandante como do visitante, que vem de 5 vitórias seguidas em seus jogos preparatórios e também contando a estreia nessa Bundesliga. Então um jogo que promete de duas equipes que devem brigar na parte de cima da tabela e por isso o mercado de gols deve ter uma prevalência muito grande. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Midtjylland e Skillborg, jogo válido pela primeirona dinamarquesa, que a gente tem o Skillborg em quinto com 1 ponto no seu primeiro jogo, empate, e o Midtjylland também empatou no seu primeiro jogo também com 1 ponto. Outro jogo que tem uma boa cara de gols, até porque o campeonato dinamarquês também tem essa média alta de gols, e duas equipes bem nesse quesito, até porque o Midtjylland nos últimos 5 confrontos em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Skillborg nos últimos 5 confrontos em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, 3 partidas com 3 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo entre um dos grandes da Dinamarca e o Skillborg, que fez uma excelente temporada na temporada passada, vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,67, uma cotação muito boa para o Midtjylland, que é o atual campeão, das últimas temporadas. Começou a brigar novamente com o Copenhagen, que é outra equipe muito forte nesse cenário dinamarquês. O Brøndby vem correndo por fora, até porque foi campeão algumas temporadas atrás. E o Skillborg, que na temporada anterior à última, veio da segunda divisão e fez uma temporada muito boa na temporada 21-22. Para essa eu acredito que não deve ser diferente, e vamos ver se a equipe consegue jogar muito bem contra um dos grandes, contra um dos fortes da Dinamarca. Então por isso eu espero um mercado de gols muito movimentados, porque a gente está falando de um Midtjylland que precisa vencer depois de ter empatado com o Rangers dentro de casa e também ter empatado pela qualificatória da Champions. Tem esse fator que pode beneficiar o Skillborg, conseguiu um bom empate fora de casa por 2-2 e pode até tentar vencer dentro da casa do Midtjylland, que deve estar todo concentrado ali no jogo da Champions, mas também tem que olhar para o campeonato dinamarquês, até porque o Copenhagen nas últimas temporadas começou a acordar e começou a dar bastante trabalho. Então um jogo que tem sérias possibilidades, tanto para um lado como para o outro, e isso o mercado de gols deve ser muito interessante. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Red Bull Salzburg e Áustria Viena, jogão ali na Bundesliga, que abre o campeonato austríaco da primeira divisão, já de cara com o grande Salzburg, que vence esse campeonato aqui há umas 8 temporadas seguidas, com 15 rodadas de antecedência, marcando 55 gols por jogo. E claro, mercado de gols para esse jogo, até porque o Salzburg só nos seus jogos preparatórios já mostra o que essa equipe faz de gols, seja marcando, seja tomando. Nos últimos 5 jogos da equipe da Red Bull, nos últimos 5 deles, em todos eles, no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Áustria Viena, nos últimos 5 confrontos e preparatórios, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é inegavelmente no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,60, uma cotação excelente. Geralmente, ali para o meio do campeonato, a cotação do Salzburg já está a 1,30, porque é uma equipe muito forte, uma equipe que faz muitos gols, que sobra. Se colocar o time B do Salzburg aqui, eles ainda sobram e o time B fica em segundo. De tanto que a equipe é muito forte, tem um investimento muito forte, né, da patrocinadora de energéticos. Então é uma equipe muito qualificada e pega um Áustria Viena, que da temporada passada conseguiu até fazer um bom campeonato e que nessa pré-temporada também fez jogos muito interessantes, conseguiu vencer 2 partidas por 3-0, uma por 4-0, outra por 7-0, mas agora com o jogo valendo contra a principal equipe do campeonato austríaco, eu acho que a coisa deve ser diferente, mas o mercado de gols deve ter uma prevalência, até porque o Salzburg é muito forte e nos 2 últimos confrontos contra o Áustria Viena venceu por 2-1 e por 5-0, e começo de competição acredito que não deve ser diferente. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Red Bull Salzburg e Áustria Viena. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhem com os amigos,
Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!